Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 27 de fevereiro de 2017. Não é 1984, mas parece, parte mais que uma utopia negativa que se referisse a um futuro remoto, o que George Orwell fez em seu célebre romance 1984 foi, sobretudo, falar de seu próprio mundo, apontando os terríveis caminhos para os quais o haviam empurrado os regimes totalitários, o nazifascista e o comunista. Mas houve de fato um aspecto em que, mais que tratar de seu presente, ele se antecipava a uma sociedade futura que certamente já havíamos começado a habitar quando se chegou à data que deu título a seu livro. E é essa atmosfera rarefeita que fica resumida em um dos cartazes expostos nesse Ministério da Verdade onde trabalhava Winston, o protagonista. A guerra é a paz, a liberdade é a escravidão, a ignorância é a força, diziam ali os slogans do partido, e é essa cínica e prepotente tergiversação dos conceitos, esse convite determinado a dar a mentira por verdade, e a confundir tudo deliberadamente, o que devolveu o livro de Orwell à atualidade com a vitória de Donald Trump, o Brexit e o avanço de tantos populismos nacionalistas, até alçá-lo ao número 1 das vendas na Amazon. É verdade que aqueles lemas podiam ajustar-se como uma luva à propaganda nazista ou à lavagem de cérebros que tão bem souberam aplicar os dirigentes comunistas, mas o que Orwell antecipava em 1984 é que essas fórmulas podiam também se transferir a outros sistemas supostamente mais abertos, graças a essa nova língua que os meios de comunicação impõem e que permite fabricar fatos, os fatos alternativos dos quais falava Kellyanne Conway, assessora de Trump, que nada tem a ver com a realidade, mas que grande parte dos cidadãos termina por dar por corretos. Estamos nesse ponto, e por isso é urgente voltar ao Orwell mais briguento, ao que criticou radicalmente qualquer tipo de manipulação, por mais impecável fosse sua aparência de modernidade. No livro A Marca da Besta, o espírito Ângelo Inácio, pela psicografia de Robson Pinheiro, questiona o espírito Anton sobre a influência das mídias. Queria saber, de Anton, a respeito do poder exercido pelos espíritos das sombras por intermédio da imprensa e da mídia em geral, no plano dos encarnados. Pode nos esclarecer sobre isso? Anton não se importou com o jeito pouco cerimonioso com que o espírito abordou, o que talvez possa soar estranho àqueles que fazem questão de rigor na observância de regras de polidez e etiqueta, especialmente no que se refere ao uso de títulos que denotam respeito às posições hierárquicas. Ocorre que as posições hierárquicas, do lado de cá, existem tão somente para demarcar os deveres de todos nós. Em nossos relacionamentos, dispensamos os títulos e as pretensões de autoridade, bem como a pompa e o formalismo, quase sempre artificiais e com ar arcaico e fora de moda, a meu ver. Respeitamos apenas a autoridade calcada na ascendência moral e a elevação dos propósitos em favor da humanidade. Anton, pois, respondeu com boa vontade: as diversas mídias, existentes na atualidade, são instrumentos poderosos de manipulação de massas. Isso constitui facto público e notório, a respeito do qual, nem mesmo os encarnados costumam se iludir. Contudo, há quem se deixe levar pelas notícias, informações ou desinformações que são disseminadas pelos veículos de comunicação de massa, cuja condução está a cargo daqueles que detêm o poder, dos dois lados da vida. Não podemos ignorar a realidade de que são os espíritos que dirigem os destinos dos homens. Não é novidade que, por diversas vezes,
presenciamos governos e governantes sendo depostos ou assumindo poder a partir do retrato que a imprensa fez da questão em foco no momento, seja por meio da televisão, da imprensa escrita ou do rádio. Mais recentemente, com o advento e a popularização da internet, tudo sucede ainda com maior velocidade. Mudanças decisivas como essas, que cito apenas a título de exemplo, podem esconder motivações de quem está ao serviço de homens que detêm o comando da política das informações. Ou, às vezes, tais pessoas acabam por atender a interesses de modo inconsciente, ao colocar-se como instrumento dos poderes ocultos do mundo. Vamos nos ater a este início de século, período em que o planeta assistiu a diversas manipulações, levadas a efeito pela mídia, que revelavam o objetivo escuso de seduzir a multidão desprevenida e crédula, a fim de que levasse a sério ameaças supostamente gravíssimas, que espreitavam de perto toda a gente. Referimos-nos, agora, à gripe, cujo nome mudou, ao menos, 3 vezes, desde que eclodiu, com velocidade tão impressionante quanto maciça foi a exposição do tema nos meios de comunicação paradoxalmente, durante período estranhamente curto. Da mesma forma abrupta como foi alçada a primeira página dos jornais e ocupou as principais manchetes ao redor do globo, subitamente desapareceu quase por completo, de maneira tão repentina quanto foi orquestrada. A chamada gripe asiática ou suína, finalmente, H1N1, foi alvo do cômputo obsessivo do total de casos, acompanhado por estatísticas diárias e em tempo real números não corroborados por nenhum órgão de imprensa, diga-se de passagem, que se contentaram em reproduzir os informes oficiais. Apesar da perturbação que causou, a doença mereceu, nos meses subsequentes ao anúncio da vacina, apenas cobertura irrisória da imprensa. A partir de argumentos alarmistas, informações modificadas e tendenciosas, insufladas por grandes corporações, governos e detentores do poder, vimos a população ser escancaradamente manipulada, tendo sido instaurada uma espécie de neurose coletiva sem precedentes. Curiosamente, a suposta epidemia foi notícia durante tempo suficiente para favorecer as mesmas megaempresas que, confortavelmente, descobriram a cura, o produto salvacionista patenteado e sintetizado por elas próprias, que começou a ser vendido no momento exato em que as massas responderam ao estímulo hipnótico, passando, inclusive, a exigir de seus governos a encomenda e aquisição de lotes da droga. Que época incrível tem a ciência farmacológica, não? É claro que o senso mercadológico da indústria farmacêutica nada teve a ver com o facto de que o antídoto se tornou disponível logo após a doença, que surgira há pouco, haver se alastrado, embora as pesquisas medicamentosas sérias, normalmente, requeiram anos a fio de estudos, testes e mais testes. Sem o saber, o povo se deixou induzir pelos veículos de comunicação, enquanto as contas bancárias dos institutos de pesquisa, dos grandes laboratórios, como também dos políticos que estavam por detrás da manipulação mental, cresciam soberbamente. Então a doença, que constituía risco iminente, que ameaçava a vida de milhões, que estava prestes a se tornar uma epidemia mundial, assim, da noite para o dia, transformou-se em risco zero. Ou, no mínimo, passou a ser ameaça tão irrelevante a ponto de não mais merecer cobertura da imprensa. Será que alguém é capaz de explicar o movimento de ascensão e queda do tema gripe na mídia? O prestígio.
Será que todos sabem que, com a saúde financeira seriamente comprometida, os grandes grupos de comunicação, ao redor do mundo, hoje extraem suas pautas praticamente das mesmas fontes 3 ou 4 agências mundiais de notícias, que abastecem todos os veículos? É muito mais barato remunerar essas agências do que desenvolver apuração própria, com correspondentes ao redor do globo, isso é inegável. Apreciando e tirando proveito da ignorância, da falta de capacidade ou do hábito de submeter tudo à avaliação, assim como da passividade mental e emocional das multidões, entidades sombrias em conluio com executivos, proprietários e acionistas dos laboratórios, governos e políticos manipulam todos que se deixam arrastar por seus eficientes métodos de persuasão mediático-magnética, promovendo a indução mental e a hipnose coletiva, que chega às raias da histeria. Em outras épocas, nem tão distantes assim, o Brasil se viu às voltas com divulgações da mídia impressa, ou irradiada através das ondas de TV e rádio, que provocaram a escalada, ao poder, de diversas pessoas efetivamente arregimentadas, nos bastidores da vida, por inteligências extrafísicas descomprometidas com os ideais da política divina, do Cordeiro. Certos governantes e personalidades em geral, que alcançam notoriedade e prestígio no conceito popular, tanto quanto aqueles que decaem e são subitamente execrados pela chamada opinião pública, constituem movimentos visivelmente oriundos da condução mental e emocional realizada pela mídia, que se traduz hoje, no plano físico, como um dos maiores centros de poder, no exercício regular da hipnose coletiva das massas. Respirando fundo, como se desse um tempo para nossas reflexões, Anton prosseguiu. Lamentável é reconhecer que, mesmo entre aqueles que pretendem ser os seguidores do Cordeiro no mundo, vemos a grande maioria hipnotizada pelos encantos, conceitos e desinformações, expressas através da televisão, do rádio, da mídia impressa e eletrônica. Aguardemos o amadurecimento dos homens residentes do planeta Terra, a fim de que possa ser dissipado a grande ilusão da alma, segundo o hinduísmo, a ilusão insuflada aos sentidos pelo sistema vigente, e então os indivíduos acordem para a realidade que existe além do véu da fantasia e da ilusão. Esta foi a crônica do amanhecer de 27 de fevereiro, por Feijão.